vídeo de hoje nós vamos conhecer 5 fiagros tops e confiáveis. Então, fala pessoal, meu nome é Johnny e está começando mais um vídeo aqui no canal Brilhante Investidor. Hoje eu quero te apresentar os fiagros. Os fiagros nada mais são do que um fundo que investe no agronegócio. Sabemos que o agronegócio no Brasil é um dos mais promissores. O agro é o que move o mundo, certo? O agro brasileiro é o mais, se brincar, o maior do mundo. O agro é vida, o agro é pop, o agro é tudo. É o que dá fluxo para o mundo, é o que alimenta muitas pessoas aí no mundo. Enfim, o agronegócio é um dos mais fortes e mais promissores do mundo, é o do Brasil. Então, o que são os fiagros? Os fiagros não necessariamente é um fundo imobiliário, mas é um fundo que investe ou em terras ou em papéis, como por exemplo um CRA, que é um certificado de recebível do agronegócio, ou em terras como por exemplo galpões e em terras para que as pessoas possam plantar, fazer o que tem que ser feito, ok? Então basicamente os fiagros são isso. Então os de papéis, ele compra a dívida do agronegócio, e o de terra, ou aluga as terras ou galpões e por aí vai, certo? Então, se tem mais alguma dúvida, deixa aqui nos comentários. Aliás, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, deixa seus comentários aqui e curte o vídeo para nos dar aquela força, ok? Então hoje eu quero te mostrar esses 5 fundos que são os mais tops para mim. Eles são extremamente confiáveis, certo? Na minha concepção. Lembrando que isso não é recomendação de compra, nem mesmo de venda. Então você tem que estudar. Se vocês pegarem aqui e ver, eu estudo constantemente sobre fiagros, FIIs, FIINFRAs e por aí vai, ok? Então estudem, porque quem vai apertar o botão é você. Os fiagros, eles são às vezes muito cíclico, assim como o agronegócio, ok? Tem tempo de plantação, tem tempo da colheita, tem tempo de que a colheita não vai bem, porque uma praga atingiu ou coisa do tipo, então são um pouco mais arriscado. Logo, eles pagam um prêmio também um pouco maior. Então lembra, quanto mais o risco, maior o prêmio. Quanto menor o risco, menor o prêmio, ok? Mas o que é bacana é que esses fiagros que eu vou te mostrar e que se torna eles mais seguros do que os outros é porque eles são muito bem diversificados. Então esses são meus 5 top. Se você tem os seus 5 top que não esteja na lista, coloca aqui embaixo que eu quero saber, tá bom? Bora para a tela do meu computador e eu vou mostrar quais são esses tops fiagros para vocês. Então os fundos que eu vou te mostrar aqui não necessariamente está do melhor para o pior. Eles para mim estão basicamente todos iguais, é claro que uns traem mais confiança do que os outros, mas esses aqui são os mais confiáveis que eu vi, que eu encontrei, que eu estudei. Mas o que é bacana e o que eu quero mostrar e focar são a diversificação desses fundos, tá bom? Então o primeiro dele é o SNAG11, é o da Suno Agro. Ele está aqui na sua base 10, com R$10,08 o seu preço de cotação. Tem um dividend yield de 13,31. Se vocês verem, todos os fiagros que eu vou mostrar aqui têm um preço, tem um dividend yield extremamente atrativo. Por isso que eu digo, quanto maior o risco, maior o prêmio, ok? Ele está aqui no seu preço justo, PVP de 1. Tem uma liquidez diária excelente de 1.300.000 e tem a variação dos últimos 12 meses de 14,55. Ou seja, além de você ter recebido esses dividendos, você também vai ter essa variação. Eu puxei o relatório gerencial do SNAG11 e a distribuição do último rendimento dele foi de 11 centavos. O dividend yield a gente já viu de 13,21. Quando saiu esse relatório gerencial estava 10 em 10. O valor do cota patrimônio 10,6 e o número de cotistas 78 mil pessoas investindo, tá bom? Então aqui no relatório gerencial a gente tem muita coisa. Baixa, lê se vocês quiserem. Me chama lá no grupo do Telegram, tá aqui na descrição, que eu posso mandar esse relatório gerencial para vocês, tá certo? Então, o lucro acumulado foi de 3 centavos por cota. Pagaram aqui... Eles pagaram aqui 11 centavos, porém o lucro dele foi de 13 centavos, 14 centavos, e eles deixaram aqui 3 centavos acumulado, lucro que não foi distribuído, certo?
Dividend yield de 13,48. A taxa de administração é muito boa, de 0,91. Não tem taxa de performance. Patrimônio líquido é de 502 milhões nesse fundo e tem um valor de mercado de 505 milhões, certo? Então aí tem várias coisas aqui nesse relatório, eu não quero focar nisso, eu quero mostrar a carteira dele. Ele está até bem diversificado, ele tem 8 ativos, tem 61 devedores, é isso onde eu mostro estou mostrando a diversificação. A taxa dos papéis dele, dos CRA, está em torno de CDI mais 3,57, é excelente, tá bom? É uma taxa muito boa. O prazo, geralmente, dos contratos é em torno de 5 anos e meio, ok? E a taxa média dos imóveis está pagando em torno de IPCA mais 8. Então vamos lá. Esse fundo é um fundo híbrido. Ele tem desde CRA a imóveis e CRI também. Você pegar aqui, você vai ver que ele tem 2 imóveis e ele tem vários CRA, um CRA bem pulverizado e também alguns CRIs, ok? Então esse foi o primeiro, SNAG11. Eu vou focar aqui, como eu falei, não no relatório gerencial, mas sim na carteira. Uma das coisas que deixam mais os fiagros confiáveis para mim são a diversificação da carteira. SNAG11 é um fundo da Suno, gosto muito da Suno e tem uma ótima diversificação, tá bom? O próximo é o PLCA11, Plural Crédito Agro. Ele está com sua cotação aqui de 82,83, tem um dividend yield de 15,83, tem um PVP abaixo de 1 de 0,88, está bem descontado, porém, preste atenção, estuda primeiro se realmente se encaixa para você. Se ele tem uma liquidez bem mais baixa, de 101 mil, sendo ali comprado e vendido todos os dias, quase não se mexeu aí na sua cotação, tá certo? Vamos aqui entrar no relatório PLCA 11. Se vocês puxarem aqui, ele tem aqui o número de 25 CRAs na sua carteira. O último rendimento que ele entregou foi de 97 centavos. Há um CDI de 100% mais indexadores. Os CRA também é 100%. Esses CRA sênios aqui é bem interessante porque tem uma segurança maior. A duração está em torno de 2 anos. As garantias dos CRA que eles têm é 80% de garantia. Está pagando aí uma taxa até interessante, um pouco mais seguro, de CDI mais 3% e CDI 3,8%. Vamos descer lá na carteira do ativo para a gente ver como é que esse fundo está distribuído. Olha só como ele está distribuído. Se você pegar aqui, ele não tem nem 10% direito em cada um, ok? Bem distribuído, eu não vou ficar falando cada um, eu vou mostrar aqui para vocês vários CRA em sua carteira. Essa aqui é a carteira do PLCA 11, ok? Então, esse ativo foi para conta. Esse é o nosso segundo fundo imobiliário. Se você está gostando, deixa aqui nos comentários. Como eu falei, você tem que estudar bem. Lembra que ele deu uma queda aqui, está com o PVP abaixo de 1. Está pagando um dividend yield mais alto. Ele pagou no seu último dividendo de 97 centavos, mas você tem que ficar atento para saber se encaixa no teu perfil ou não, certo? O próximo é um dos que eu mais gosto e para mim é um dos fiagros assim mais seguros, mais diversificado, que é o Rura 11. Ele é aqui do Banco Itaú, tem sua gestora do Banco Itaú. Ele está custando R$ 10,06, tem um dividend yield de 13,92, está com PVP aqui no seu valor justo, tem uma liquidez diária de 3,88 milhões, tá excelente. Teve uma alta aí nos últimos 12 meses de 9,95. Okay? Aqui no relatório do Rura 11, se vocês pegarem aqui, vocês vão ver, vamos descer lá na carteira, tá muito bem diversificado, informações sobre a sua carteira, ó. 15%, 11, 4, 2, tudo bem diversificado. Ele tem 54 devedores, ele também emite os CRAs. 100% do patrimônio líquido dele estão em 5 tops devedores, ou seja, pessoas que são excelentes pagadores. O valor do devedor médio é em torno de 26 milhões e está diversificado aqui em pelo menos 18 culturas diferentes, segmentos e culturas diferentes. Ok, vamos olhar a carteira aqui embaixo.
Então aqui a carteira do Rura 11 extremamente diversificada. Olha o tanto de CRA, Fiagro. Ele tem desde CRA a outros fundos, outros Fiagros em sua carteira. Também tem CRI e tem LCI também. Então tá muito bem diversificado. Ó, ele coloca o seu PL muito bem diversificado. Perfeito. Todos os setores, região, a garantia. Esse aqui tem garantias de terras, de direito a minérios. Por isso que eu acho um dos Fiagros mais confiáveis é o Rura 11. Para mim é um dos top. Além dele ter ali no seu valor por cota abaixo de 10, é bem acessível. Ele tem várias garantias aqui de caso o devedor não pague, ele vai ficar com essas terras, ele vai ficar com esses direitos, vai ficar com esses recebíveis, ok? Então tá muito bem diversificado aqui o Rura 11, é um dos que eu invisto, está na minha carteira. Se você não acompanha aqui a série da minha carteira rumo aos 100 mil, corre lá e acompanha. O próximo é o KNCA11, é um fundo da Quineia, tá com sua cotação aqui em R$ 104,66. Tem um dividend yield de 13,47. Tem aqui o seu PVP acima de 1, apenas 1,1, não tá aquela coisa extremamente cara. Tem uma liquidez também excelente, que nem o Rura 11 de 3,71 milhões. E teve uma variação nos últimos 12 meses de 12,63. Top fundo KNCA11, ok? Vamos aqui para o seu relatório, que nem a Agro. Tem um patrimônio aqui líquido de 2,25 bilhão, certo? Tem 59 mil cotistas. Pagou pagou R$1,15 por cota. Os CRA dele gira em torno de CDI mais 5 pontos por cento ao ano e também IPCA mais 7,9%. Tá um pouco esticado aqui, se torna, entre aspas, um pouco mais arriscado, porque é IPCA mais 7% ao ano, mas ele também é bem diversificado, ok? Vamos descer e ver aqui a carteira também do KNC11. Aqui a distribuição geográfica é espalhada em todo o Brasil, certo? Tem alocação para o setor em outros, tem hortifruti, celulose, indústria de alimentação, proteína animal, redução de insumo, açúcar e etanol. Muito bem diversificado, certo? Vamos procurar a carteira dele aqui para a gente ver. Vários CRA, tá aqui sua carteira de ativos, vários CRA que eu não vou ficar lendo, certo? Tá aqui o ativo, o código do ativo, o devedor, o emissor, o indexador, que é CDI, mais uma taxa de 4,55, certo? O saldo de aquisição, o saldo e o percentual que ele tem na carteira. Então, olha o tanto de CRA, tem também LCI e não tem CRI. Então, mais um, quarto foi para conta. Ótimo fundo KNCA11, lembrando, gente, que não é recomendação de compra, nem mesmo de venda. E o último fundo para a gente discutir aqui nessa lista é o FGAA11, um fundo menos conhecido, quase ninguém está falando, mas ele aqui tem sua cotação em R$ 8,99. Tem um dividend yield de 16,63, um PVP abaixo de 1, 0,94, uma liquidez excelente de 1,48 milhão e subiu aí nos últimos 12 meses quase 6%, certo? Se vocês descerem aqui, ele pagou 11 centavos por cota. Vamos olhar aqui o relatório gerencial dele para a gente dar uma olhada na carteira dele. Então vamos descer aqui, lembrando que eu não estou focando no relatório gerencial, aqui não é uma leitura de relatório gerencial, é simplesmente para eu mostrar a carteira. Rentabilidade mensal de 1,15, 47, quase 48 mil cotistas. A duração geralmente dos contratos é em torno de 3 anos, 155% de CDI, é mais ou menos o rendimento dele, certo? Então aqui está os ativos alocados, muito bem distribuído. Informações sobre a carteira, se vocês puxarem aqui, vocês vão ver que a carteira dele tem o ativo, a estratégia, o código do ativo, o devedor, o emissor, taxa de papel, prazo, a duração, saldo alocado. Se vocês quiserem dar uma pausada no vídeo para ver quais são os CRA que esse ativo tem, vai lá e pausa, se não me chama lá no Telegram que eu posso te mandar esse relatório gerencial sem problema nenhum, ok? Lembrando que não é uma recomendação de compra, nem mesmo de venda desses ativos. Mostrei 5 fiagros confiáveis na Bolsa de Valores, que eu acredito que seja confiável.
porque para mim tem uma carteira muito bem diversificada e para mim isso importa demais, porque Fiagro é um pouco mais arriscado até mesmo do que os FIIs. Logo, eu preciso de uma boa diversificação dentro do portfólio do Fiagro para que eu possa conseguir ter essa confiança. E esses 5 Fiagros que eu te mostrei têm exatamente isso. Muito bem diversificado com o seu CRA. Alguns deles ali já tem, como o Rura 11, que é onde eu invisto, que tem garantia. Se não receber, eles vão pegar alguma coisa de garantia daquela dívida. Tem imóveis ali, em outros fundos também, que além de investir em CRA, em CRI, ele tem imóveis. Tem fundo também ali que tem até fundos imobiliários na carteira, então está muito bem diversificado. Cabe você fazer agora um estudo e ver se ele se encaixa no teu perfil ou não. Para mim, essa lista aí é o top 5 fundos, tá certo? Se isso se encaixa no teu perfil, é só agora você estudar e ver se se encaixa, tá certo? Então o vídeo foi esse. Muito obrigado por vocês terem vindo até aqui. Vai lá na comunidade do Telegram, me chama para que a gente possa ficar com esse touch aqui, esse papo mais próximo. É isso, até mais e fui.